vocês. Eu também convido todo mundo a, quem puder, né, quem se sentir à vontade também, abrir a câmera. A gente sempre, enfim, tenta fazer com que o Redação seja um espaço de acolhimento. Então, só fazendo a abertura oficial, esse é o 23º Redação Aberta, sobre como cobrir e fiscalizar a atividade policial, né? A gente teve vários casos recentes, a chacina no Jacarezinho, o assassinato de Catherine Romeu, a violência policial no 29M aqui no Recife, onde eu estou, e a gente se pergunta como fazer uma cobertura responsável, como fazer uma cobertura que respeite as vítimas dessa violência policial e que acabe não repercutindo, muitas vezes, um único discurso. E aí, para isso, para essa nossa conversa, a gente convidou aqui a Cecília Oliveira, que é jornalista investigativa, dedicada à cobertura de tráfico de drogas e armas e violência, e diretora do Instituto Fogo Cruzado, a Helena Wesley, que é coordenadora de conteúdo do Datalab, gestora da agência Narra, e Inês Campelo, que é cofundadora e presidente da Marco Zero Conteúdo e parte do conselho editorial do canal Reload. Eu fiz uma breve apresentação, mas eu vou pedir para cada uma delas se apresentar aqui em ordem alfabética, então Cecília, Helena e Inês, e aí a gente parte para as perguntas. Eu já digo aqui que quem tiver perguntas pode colocar no chat, que aí ao longo da nossa conversa a gente vai abrindo aqui. Bom dia, então, pessoal. Como disse, eu acho que a Alice apresentou direito, né? Não vi nada assim, tipo, não tem nada que eu queira acrescentar, isso aí mesmo. Sou jornalista, hoje estou no El País e também coordenando aí a Estrada do Fogo Cruzado, que vai estar presente aí na apresentação, mas para quem não conhece, é hoje um instituto que nasceu como um aplicativo, ou seja, a gente cresceu bastante e a gente hoje está produzindo dados sobre violência armada, por enquanto nas regiões metropolitanas do Rio de Janeiro e do Recife, mas com um planejamento bom aí para os próximos anos, bem coisa boa. Obrigada, Cecília. Breve, gente. Uma mulher com um currículo desse fazendo esse resumo. Bom, gente, bom dia. Eu sou Helena, sou jornalista também de formação. Já participei de redação aberta como ouvinte na era presencial, era boa. Estou aqui representando o Datalab. Para quem não conhece, o Datalab é um laboratório de jornalismo de dados que fica na favela da Maré, no Rio de Janeiro. A Maré, na verdade, é um conjunto de favelas, né? São 16 favelas, então tem toda uma dinâmica bem inusitada, de diferentes facções, de diferentes culturas. Estar na favela, para a gente, é uma disputa narrativa, porque a gente acredita que a favela faz parte da cidade, né? Embora tentem colocá-la à margem. Então, estar na favela é afirmar que a favela faz parte da cidade, que todas as pessoas da cidade devem frequentá-la como qualquer outro lugar. Eu mesma não moro na Maré, no Data a gente tem algumas pessoas que moram. Eu sou da área, digamos, mais esquecida aqui da capital, do Rio. Em São Paulo não é assim, né? A Zona Oeste não é nem um pouco um lugar esquecido, mas no Rio é assim que funciona. Eu sou tipo do último bairro do mapa, então as coisas demoram um pouco mais para chegar até a gente. E aí a gente reúne toda essa diversidade territorial no Datalab para construir esse olhar a partir das favelas e das periferias. Então, é a partir desse lugar que eu vou estar representando o Data aqui. Bom dia, eu sou Inês Campelo, como a Alice já disse, sou jornalista, sou uma das fundadoras da Marco Zero Conteúdo. Queria agradecer primeiramente pelo convite, é um prazer para a gente estar aqui, a gente já é parceiro da Enós há algum tempo em alguns projetos. Atualmente a gente faz parte do programa de diversidade, que é super importante para a organização. Enfim, para quem não conhece a Marco Zero, é uma ONG de jornalismo independente, sem fins lucrativos, sediada aqui no Recife,
Nós somos financiados por fundações internacionais e por leitores através de pequenas doações. Isso é que faz com que a gente possa manter a nossa independência, não aceitando doação, propaganda ou qualquer dinheiro vindo de governos, empreiteiras, empresários, enfim, esse mundo do capitalismo e da opressão como um todo. E, assim, a gente vem debatendo muito a importância do jornalismo independente, principalmente nesse contexto de ameaça à democracia, né, da violação dos direitos humanos como um todo, num momento delicado, político e economicamente, que a gente está vivendo, né? Essa bagunça que tem sido os últimos anos, principalmente agora durante a pandemia. A gente fez a cobertura, né? A gente veio para conversar um pouco sobre essa cobertura do 29M, que foi um ataque, né? Aqui no Recife houve um ataque policial. A gente não considera que foi uma reação, acho que essa palavra não pode ser usada, inclusive, a gente vivenciou um ataque da polícia contra os manifestantes, que expôs, né, um governo estadual que, ao meu ver, tem sido cada vez, me parece, está sendo cada vez mais refém do bolsonarismo e de tudo de ruim que isso representa. Enfim, é mais ou menos isso. Eu estava aqui no começo brincando, a gente estava se falando aqui, dizendo que eu trabalhei com a Alice já aqui no Recife, a gente está na mesma cidade. Já vi que tem algumas pessoas aqui que também são do Recife, e é isso. Obrigada, Inês. Pois é, a gente trabalhou muitos anos juntas aqui no Diário de Pernambuco, então estamos um pouco em casa também, mas bem-vindos também aos não conterrâneos, que é um espaço de todos nós. Bom, pegando um pouco do gancho, então, Inês, do que você comentou, né, do ataque e de como, enfim, a cobertura de segurança muitas vezes é uma reprodução de discursos, entre aspas, oficiais, e de como isso implica, né, na vida de pessoas que estão diretamente ligadas a isso. Eu queria retomar o título da nossa diversa, da Cecília, que eu convido também vocês a lerem, foi a nossa última diversa, está lá no site da Enóis, que o título foi A Imprensa é Parte do Problema da Segurança Pública. Então, Cecília, eu queria que você começasse falando um pouco para a gente por que a imprensa é parte, né? Por que a gente deve se considerar parte do problema da segurança pública. E quando a gente fala da cobertura, né, da segurança pública, e sobretudo das ações policiais, quais são aquelas falhas que a gente permanece repetindo e que já não cabe mais? É uma boa pergunta, Alice. Acho que eu vou até retomar ali pelo que Inês colocou mesmo. Esse episódio em Pernambuco, nos protestos, acho que deixou isso assim bem ilustrado sobre o papel da imprensa. Quando o jornalista ele reproduz o que o governo diz, né? Ele se torna um assessor de imprensa. Ele muda muito rapidamente essa função. Ele deixa de ser jornalista para ser porta-voz de uma das versões apresentadas, e geralmente uma versão muito falha, como a gente pôde acompanhar, né, com os desdobramentos, foram aparecendo vídeos, foram aparecendo depoimentos, e você foi vendo como a coisa de fato acontece. Uma dos exemplos que eu dei na newsletter que eu escrevi para Diversa, né, nós, é sobre o caso do Jacarezinho, né? Obviamente, vocês todos acompanharam, porque foi um caso de repercussão nacional e que foi aquela operação que terminou em chacina. E esse é um caso assim muito didático também, porque vai mostrando assim como foi o comportamento da imprensa ao longo do dia, ao longo da cobertura, porque foi uma operação que durou muitas horas, né?
e que culminou exatamente com a decretação de sigilo sobre as informações das operações policiais pelos próximos 5 anos. E, apesar daquela cobertura que começou muito mal feita, só repetindo o que a polícia disse sobre eram todos bandidos, foi uma resposta ao ataque. Toda aquela cobertura que começou dessa forma, inclusive dando matéria sobre onde os policiais estavam quando eram atacados, o que aconteceu, tudo do ponto de vista da polícia e do governo do estado, isso foi sendo desmontado por outros jornalistas no decorrer do tempo. Então, por exemplo, eu fiz uma matéria com o Felipe Bettino, É o País, em que a gente pegou o processo inicial, né, que foi o processo que deu origem ao mandado de busca e apreensão, e foi batendo com o nome das pessoas que foram chegando à IML. E aí a gente foi vendo que os nomes sequer batiam, ou seja, não eram pessoas que estavam implicadas em um processo, que foi o processo que deu origem a essa operação, que foi autorizada pelo Ministério Público dentro do âmbito da DPF 635, que é um instrumento do Supremo que está regulando a ação da polícia no Rio de Janeiro desde a segunda metade do ano passado. Então, assim, é possível ir desmontando. Você viu outras matérias aparecendo, a gente vê, por exemplo, o Rafael Soares, que continua debruçado sobre essa questão e revelou, por exemplo, ontem que uma das versões dadas pelos policiais de que tinham sido um tiro só em uma pessoa, já mostrou que foram 6 tiros pelas costas. Então, assim, inclusive, a gente consegue entender muito bem por que eles querem o sigilo sobre as informações das operações, porque, né, usando inclusive o próprio mote dessas pessoas, quem não deve não teme, por que você está escondendo essa informação? Se está tudo certo, a transparência está tudo ok, né? A transparência vem para o bem da gestão pública. Então, mostra que os jornalistas que cobrem essas questões, muito ali, só bebendo da fonte de informação do governo do estado, estão inclusive sujeitos a erros grotescos. Mas a gente precisa, inclusive, jogar luz para além dos jornalistas, mas para as decisões editoriais dos jornais. Por exemplo, quando a chacina do Jacarezinho completou 1 mês, o jornal O Dia abriu espaço para a publicação de um artigo do secretário de Polícia Civil, Alan Turnovski. E nesse espaço, o secretário de Polícia Civil, ele simplesmente acusou movimentos sociais, organizações da sociedade civil de agirem em conluio com o Comando Vermelho, porque estavam criticando essa ação desastrosa, né? E como a gente pode ver pelas notícias, para além de desastrosa, dessa operação que foi feita sob o comando desse policial que se sentiu à vontade para poder levantar essas falsas acusações, o que é muito comum vindo de onde vem, né? Simplesmente jogar informação aí sem absolutamente nenhuma prova. Então, deixa transparente que, se você questiona, você é colocado como o inimigo, né? Então, faz parte da tática desse governo atacar, inclusive, os jornalistas que questionam. Então, a gente precisa levar em consideração o posicionamento de alguns jornalistas que fazem, sim, assessoria de comunicação para os governos, mas também tem essas decisões editoriais que prejudicam os jornalistas e as organizações de sociedade civil.
Obrigada, Cecília. Eu fico pensando muito, você falou das decisões editoriais, e aí eu vou fazer uma pergunta para vocês três, né? Eu vinha de uma época, inclusive aqui em Pernambuco, que a ação da polícia, a ação violenta da polícia, ela era comercialmente interessante para os meios de comunicação, né? Quanto mais sangue a gente mostrasse, mais jornal era vendido. A gente tem mudado um pouco isso ao longo dos anos, mas eu queria saber de vocês também um pouco por que essa abordagem, por que essa violência ela é comercialmente atraente, porque editorialmente se acha que repercutir apenas a versão do Estado ou dar visibilidade à violência em campo, e quanto mais melhor praticada pela polícia, é algo que pode atrair audiência. Assim. O que está por trás, sabe, disso? Dou sequência? Alguém vai? Quem se sentir à vontade. Eu acho que o exemplo mais recente desse caso, desse exemplo que você deu, Alice, é o caso do Lázaro, né? A imprensa bebeu ali, assim, da bica da polícia, inclusive com informações falsas, né? Porque a polícia chegou a divulgar que determinados objetos eram objetos de culto satânico do Lázaro, e foi preciso desmontar isso tudo, e agora a gente chegou aqui quase, né, quase no final da história, e assim, basicamente tudo o que foi dito antes é mentira, tudo, né, das conexões do Lázaro com o satanismo, que o Lázaro era um serial killer, que era um lobo solitário, que era um maluco. E a última notícia, a notícia mais recente, era da coligação de Lázaro com empresários e políticos da região, inclusive atuando para poder fazer o preço de propriedades caírem, influir ali no valor de propriedades. Então, assim, a sede, né, com que jornalistas vão ao pote, e a gente pode acompanhar isso assim toda semana, faz com que os jornalistas cometam erros. E assim, depois desse erro cometido, já era. Tipo, não tem nada que se possa fazer que vá alcançar, que vá ter a mesma audiência, né? Então, por que isso é bom, entre aspas, né? Para o jornalismo, porque vende, o medo vende. Então, assim, existem estudos que falam sobre os impactos do medo na sociedade, faz com que as pessoas tomem decisões erradas, com que as pessoas comprem isso ou comprem aquilo, faz com que as pessoas sejam facilmente manipuláveis. Então, o medo é bom porque faz o jornalismo vender mais. A gente viu ali todos os programas datanísticos explodindo de audiência nesse período de tempo. Então, assim, é ótimo para o jornalismo. E não só para os datenas, a gente vê isso nos jornais impressos, nos jornais online, porque, assim, isso rende clique. Então, uma operação da polícia com helicópteros, com blindados, a gente viu muito isso na época das UPPs no Rio de Janeiro. Ou a gente pode ver isso também nas operações da Força Nacional no Amazonas, em Roraima, quando chegam as tropas. Então, assim, essas imagens, elas rendem muito dinheiro e capital político, porque rendem votos. Então, assim, aquele trabalho da polícia de investigação, lá naquelas pilhas de documentos, enfiado numa salinha com computador, isso não rende imagem. Então, assim, não tem como capitalizar em cima disso, seja do ponto de vista jornalístico, seja do ponto de vista político. Então, é priorizado as operações assim espetaculares, aquilo que rende imagem vai render dinheiro e vai render capital político. Então, é por isso que se prioriza, inclusive, esse tipo de situação. Não é porque é bom para a gente,
é porque é bom para quem decide que as coisas serão desse jeito. Eu queria só complementar, fazer uma observação no que Cecília está falando. Eu trabalho com imagem há mais de 20 anos. Eu comecei a minha carreira no jornalismo como fotojornalista. Ainda hoje trabalho com fotografia. E é chocante como ainda hoje, 20 anos depois, as pessoas ainda valorizam esse tipo de imagem, sabe? Como é fácil você, inclusive, criminalizar uma pessoa através de uma imagem, né? Um uso indevido, um uso semiótico, mau caráter, vamos dizer assim, da imagem. Você criminaliza muito. Isso é bem chocante. Eu acho que é mais ou menos esse caminho mesmo. O medo faz vender. Eu acho que tem alguma coisa assim, no ser humano de gostar de ver desgraça também. Eu não consigo entender isso. Eu não consigo entender porque da Atenas, de Cardinóis aqui no Recife, porque esses programas, que são esses programas policialescos, né, que só mostram desgraça, eles rendem tanto, eles têm tanta audiência. O que as pessoas querem ver? Eu acho que a gente também precisa... A imprensa costumou mal, a gente tem um papel hoje de reverter isso. Como, de alguma forma, a gente também pode influenciar nesse tipo de coisa, né? Desde que eu comecei a fotografar, eu passei muitos anos em jornal da grande mídia aqui, eu trabalhei nos 3 jornais e a gente tinha muito... Assim, se cobria muito polícia, tinha uma seção de polícia, né, no jornal. E eu fiz muito tempo, eu cobri muito isso, e assim, a gente tinha por obrigação de ter uma imagem para cada matéria. E às vezes você era meio que forçado, entre aspas, a fotografar o cara de costas ou um detalhe, porque tinha que ter. Por que tem que ter? Por que eu tenho que ter uma imagem no jornal de um corpo mutilado? Porque, assim, eu acho que tem questões que vão muito além, né, são muito complexas, e eu acho que a gente precisa rever isso, sabe? Hoje, nesse período que a gente está na Marco Zero, eu me nego a usar esse tipo de imagem. Sou eu que respondo por isso, mas eu me nego a usar esse tipo de imagem. Eu acho inadmissível você postar alguma... para proteger a pessoa que seja de costas ou qualquer coisa desse tipo, que você já está automaticamente criminalizando. A gente teve aqui há 2 semanas um negócio meio louco, num shopping de Caruaru, um jovem, um menino de 17 anos, estava circulando no shopping com a camisa e com uma suástica aqui no braço. Ele estava com um moletom e uma suástica. E aí filmaram, e aí vamos expor esse menino, e vamos condenar esse menino. E assim, e a gente começou, que todo mundo começou a dar, a gente foi atrás, tentou apurar, e a gente chegou à conclusão que a gente não tinha por que dar espaço para aquilo ali. Primeiro porque ele era um menor e assim... ninguém tinha conseguido chegar até ele. E segundo, para você pensar também, a gente precisa entender o que é que a gente tem que divulgar, o que é que a gente não tem que divulgar, que bola a gente está dando para isso, né? Quando a gente escuta a polícia só ao lado da polícia, a gente está dando bola só para a polícia. Bom, então a gente tem que ouvir as pessoas também. Se a gente publica um negócio desse, de um menino desse, de forma aleatória e irresponsável, a longo prazo, o que isso vai gerar também, né? São discussões complexas mesmo. Essa história mesmo aí de acesso à polícia, a gente não tem aqui. Aqui na Marco Zero, a gente praticamente não escuta, inclusive porque eles não nos respondem. Então, é bem complexo. Mas era mais ou menos isso. Eu acho que, pegando uma carona no que Cecília e Inês falaram, o quanto que esse comportamento do jornalismo condiciona esse desejo das pessoas, né? Eu trabalhei em redação de jornal regional num município de São Gonçalo, que é o segundo maior, assim, digamos, aqui no estado do Rio. Peguei muito conteúdo do Fogo Cruzado com Cecília na época de redação.
E lá havia muito esse imaginário popular da importância de uma notícia de polícia. Depois a gente conseguiu transformar a editoria para a segurança pública. Havia uma disputa muito grande de alguns profissionais, editores, do diretor-geral, mas como o jornal, quem mandava de fato é a família proprietária, é a família proprietária que é que venda. E o que vendia, infelizmente, pela forma como as pessoas consumiam notícia, era a polícia. Então, assim, você chegava num bairro para fazer qualquer coisa. Eu lembro claramente no dia em que eu fui fazer uma matéria de inauguração de um hospital estadual, ou seja, um serviço público para a população. E tinha umas crianças brincando na rua. E as crianças perguntaram: oi, tia, quem morreu? Aí eu: ninguém, gente. Eu não sei quem morreu. Talvez alguém no hospital tenha morrido, mas eu não sei te dizer, eu não vim aqui fazer isso. Então, as pessoas já tinham essa concepção de que chegou o carro do jornal, é alguém que morreu. E era isso claramente o que vendia nas capas. Na época da intervenção, assim, era custoso trabalhar todo dia, porque era sempre essa expectativa da operação, que a operação vai mudar alguma coisa. E sabendo que a operação não ia mudar nada, né? Essa espetacularização que foi a intervenção em 2017, gastando mais de R$1 bilhão. E o que a gente tem de legado disso? Nada, acho que só o fortalecimento desse discurso que culminou nas eleições de 2018. Eu acho que é só esse resultado que eu consigo enxergar mesmo. Ô, Helena, tu falando disso, eu fico a gente tem 3 jornais impressos aqui no Recife: Diário de Pernambuco, Jornal do Comércio e Folha de Pernambuco. A Folha tem 20 e pouquinhos anos, é mais recente, é uma reedição. E aí, quando eles começaram, a Folha cobria muito polícia, mas assim, as pessoas diziam que a brincadeira, veja o negócio como era, a brincadeira das pessoas aqui no Recife era dizer que se torcesse o jornal Folha de Pernambuco, saía sangue. E era isso que fazia vender. O que aconteceu? Um tempo depois, com as dificuldades de venda, de circulação e tal, do Diário de Pernambuco, eles implementaram um jornal também popular que tinha a mesma linha, que é o Aqui PE. Sabe? E aí, isso foi assim, foi um estrondo, foi um sucesso absoluto de vendas. Assim, vendiam uma quantidade que, se juntasse os 3 jornais, não vendiam o que o Aqui PE vendia. E as pessoas, assim, a imprensa estimula e as pessoas recebem isso bem, né? Até que ponto isso também é papel nosso de uma reeducação, sei lá, eu não sei nem que termo usar, eu não sei nem que resposta dá para isso, mas eu acho que a gente tem um papel fundamental também nisso. Eu acho que quando a gente começa a formular essas pautas a partir de um outro olhar, né? Não sendo o assessor da polícia, e ao mesmo tempo trazendo outras camadas de por que as operações acontecem, por que as mortes acontecem, a gente consegue começar a trazer um outro debate para as pessoas. Por exemplo, nesse jornal a gente criou um jornal online que me botaram na incumbência terrível de apresentar no Facebook. E aí a gente precisava dar matéria de segurança pública, que era o que levava a audiência do programa. Mas aí a gente trouxe uma profissional de segurança pública para discutir essas matérias. Então, a gente foi falando sobre dados, sobre os gastos do governo com aquilo, sobre o aumento da criminalidade, apesar do aumento de efetivo policial, todos esses outros argumentos que eles nos vendem. Então, a gente foi tentando, assim, municiar um pouco mais as pessoas de argumentos para que elas começassem a refletir sobre isso. A gente trouxe o comandante, na época, de Niterói, ele foi de São Gonçalo, depois ele foi para Niterói, para um programa. Então, nesse programa, eu tive a oportunidade de falar com ele sobre auto de resistência, porque ele tinha disparado os números de morte, né? Naquela época a gente ainda chamava dessa forma, de morte por intervenção policial. Então, assim, foi a oportunidade que eu tive como pessoa, isso nem estava no script, de colocá-lo na parede nesse sentido, porque o programa estava muito numa linha de lamber ele, sabe? Já que ele era o cara que tinha diminuído os roubos a pedestres, os roubos a veículos, que é o que importa na mentalidade daquela classe média de lá. Então, eu acho que é essa disputa que a gente pode começar a trazer mesmo.
Se eu posso falar alguma coisa, gente, eu acho que vale a pena a gente pensar uma parada que está ligada ao cinema, está ligada às artes, à cultura e tudo mais também na imprensa, por exemplo, que é quem domina essas narrativas, né? Quem domina as narrativas não são as pessoas que são alvo da violência policial. Então, o que acontece? Por mais que sejam pessoas pretas, né, que estão dominando essas narrativas e escrevendo sobre, não necessariamente essas pessoas pretas são as pessoas, por exemplo, que já foram presas. São as pessoas, por exemplo, que já tomaram tiro ou apanharam da polícia diretamente. Quando a gente pensa numa escrita de qualquer produto cultural, comunicacional, sem ouvir uma das partes que é diretamente impactada por essa intervenção de violência pública, a gente automaticamente está escrevendo algo com um olhar único, um olhar de classe média. Somos todos de classe média, né? Então, quando a gente escreve sobre uma operação, por exemplo, Jacarezinho, ou sobre a operação do funk, que aconteceu, que mataram um monte também aqui em São Paulo, né, em Paraisópolis, e a gente escuta exclusivamente o poder público, a gente tem um nível de problema. Quando a gente escuta a comunidade ou partes de lideranças da comunidade, a gente tem um outro problema. Nível menor, mas a gente ainda tem um problema. A gente precisa ouvir as pessoas que são realmente impactadas. Quando se escuta ou quando se questiona a voz, por exemplo, de quem já foi preso, a voz de quem realmente sofre com a intervenção da polícia, né? Uma pessoa que foi presa uma vez, ela jamais deixa de ser um ex-presidiário. E nunca a gente vai ter a voz dessa pessoa nessas escritas, né? Refletir sobre isso é refletir sobre direitos humanos, e escrever sobre isso, a gente precisa dar voz para as pessoas de modo geral, quando a gente vai escrever algo que a gente quer realmente se fazer, entre aspas, isento, ou se fazer de um jornalismo mais justo, né? Eu acho que a gente tem que olhar também para o fato de que não necessariamente se a pessoa cometeu o crime ou não, tipo, pô, a gente errou ao falar que ele cometeu o crime só porque o governo falou. Mas mesmo que ele tivesse cometido, o porquê disso, o que está por trás disso, esse olhar a gente não tem no jornalismo de modo geral, né? E para quem realmente participou ou foi impactado por essas políticas de segurança pública, isso é devastador, assim. É bem difícil. A gente tem que pensar nesse campo, assim, sabe? É uma opinião assim que sempre que eu falo sobre, para mim, às vezes fica fora das discussões essa questão, sabe? Obrigada, Ivan. Paula? Oi, bom dia. Muito bom estar aqui com vocês. Já tentei o contato da Cecília outras vezes, se ela puder me passar depois, porque a gente trabalha muito com essas pautas também aqui no Catarinas, né? Em relação a como a gente chama, né, essas mortes, que tem toda essa discussão, né? O Anuário Brasileiro da Segurança Pública denomina de mortes em confronto, né? Ou mortes em conflito, em intervenção policial. A gente começou a chamar de mortes praticadas pela polícia, ou mortes produzidas pela polícia, porque é isso, né? Já que a gente precisa dar um nome e que esse nome seja mais imparcial, vamos dizer assim, né? Porque falando sobre essa questão da imparcialidade, que a mídia gosta de trazer esse trunfo, né? A mídia hegemônica, a imparcialidade como um trunfo de um jornalismo profissional que só é praticado por essas mídias tradicionais, né? E o ponto que a gente vê, assim, mais frequente de quando a mídia escorrega abruptamente nessa imparcialidade é nessa cobertura, a cobertura desses temas. Assim, para mim, não tem outro... Claro, a gente vai ver na questão econômica, né, como eles escorregam, como eles defendem um ponto de vista, mas nessa questão da cobertura, da violência policial, para mim, é onde mais aparece a visão ideológica dessas mídias. Porque eles assumem praticamente a visão da polícia e têm medo de não assumir. Tem medo. Eu vi a Maria Beltrão, né, que é uma jornalista que se emocionou, chorou com a morte do menino Henry,
lá durante a Globo News, né, durante a apresentação do programa dela, e no dia da chacina do Jacarezinho, eu lembro muito bem que ela colocou assim, ó, ela fez uma ponderação, né, mas será mesmo? Mas ela fez questão de manter aquela linha, né, dizendo o seguinte, a gente não está dizendo que essas pessoas que morreram não eram bandidos, a gente não está confrontando essa narrativa da polícia, mas será que não foi, né? Houve o abuso da força, ainda que fossem bandidos. Quer dizer, quando qualquer outro suspeito, né? Quando a gente vai falar de qualquer outro suspeito de outros crimes, que são crimes que enquadram pessoas da classe média ou da elite, são sempre suspeitos. São sempre supostos crimes, não é nem o crime deixa de ser crime, ele é suposto crime, para além do autor, né, que é suspeito. E quando a gente vê essa situação, são sempre bandidos, né? Não há possibilidade de você chamar aquela pessoa de suspeita. E quando ela morre, chamá-la de bandido é ainda mais grave. É de uma gravidade, isso já está tão naturalizado que a gente não consegue explicar o quão parcial é uma mídia ideológica, né, que se coloca a serviço da segurança pública. Por quê? Porque ela precisa manter esse público dela, que é um público fascista, né, e que não é um público específico. De forma geral, a gente tem uma cultura, uma narrativa fascista que faz parte da facitização do cotidiano, né, então precisa estar alimentando esses pontinhos, né, apesar de que a gente vê muitas pautas progressistas já na Globo News, né, nesses programas, mas ainda assim, né, esse ranço está ali muito presente, alimentado cotidianamente, né, e eu até me perdi agora, mas enfim, assim, como essa figura do bandido, em relação à mãe da Kathleen, né, quando a mãe da Kathleen fala que matassem os bandidos, porque a polícia não atira a esmo, né? Não deve atirar a esmo. Então, a gente vê ali também, um bandido bom é bandido morto, mas se bandido bom é bandido morto, atirem nos bandidos, né? Então, nem isso, nem essa figura, que é a figura do bandido, é a que está sendo atingida, é aquela outra figura que não é do bandido, mas, quando vai para a TV... isso se junta, né? O moradora de comunidade de favela, é difícil separar o que é bandido e o que não é bandido, né? O que é a comunidade vamos dizer, a pessoa do bem, que eles gostam tanto de falar, né? Tanto que eu entrevistei uma colega da Kathleen lá na comunidade, outra pessoa, tipo, recentemente, outro menino, outro jovem tinha sido assassinado no mesmo local, não tinha envolvimento com o tráfico, né? Ainda que tivesse, não existe pena de morte, mas não tinha, a comunidade sabia que não tinha, ele foi assassinado, e disseram que tinha envolvimento e pronto, bastou. Então, isso é um cotidiano, né, dessas pessoas. Quando é um jovem negro, é mais fácil de enquadrar, né, esse título de bandido, de fazer esse enquadramento. Agora, no caso da Kathleen, muito mais difícil, porque a gente vê ali uma mulher negra que já ocupava um local social, com um grupo social, uma comunidade, e que estava grávida, né? Então, foi muito mais complicado para os jornalistas, mais uma vez, passarem pano para a polícia. Então, só colocar isso, essa questão da imparcialidade, como ela é gritante, né, da parcialidade, como ela é ideológica, com a narrativa feita por esses veículos, né? Obrigada. Obrigada a você, Paula. Marcos, você levantou a mão. Você quer fazer algum comentário? Isso, sou Marcos, eu falo aqui da Bahia, região metropolitana de Salvador, e eu fico pesquisando muito sobre uma grande oportunidade de ser escutado esse bate-papo de grande aprendizado para mim. Aqui os casos policiais, dentro da capital baiana, cria muita repercussão, porque a Record sempre dá ênfase, porque eles sempre tem um repórter policial que sempre está em cima das ações da polícia e sempre é colocado para baixo as ações dos cidadãos. Já a TV Bahia, a TV Bahia, que é filial à Globo, ele sempre vem na vertente de sempre olhar os dois lados, de tentar ir acima das ações da polícia, que vem bastante batendo dentro abordagens, mortes. Eu moro aqui na região metropolitana, e há mais ou menos 2 anos e meio aconteceu um
Um crime em que um artista plástico estava dentro de casa e eles atiraram para arrombar a casa e eles não sabiam, né, que ali era a casa de um artista plástico e acabou matando, colocou uma arma. Depois da perícia, comprovou que o rapaz estava com um pincel e não tinha vestígios de nenhuma pólvora. E aí isso foi se acumulando anos após anos e não se resolveu nada. O artista que perdeu a vida e os policiais foram inocentados. E aí, sempre que há essa situação, e toda vez que uma imprensa, como a TV Bahia ou outras vão pressionar, eles não dão respostas. E são situações que a comunidade sempre fica refém dessas respostas perante a segurança pública e perante a própria Polícia Militar. Obrigada, Marcos. Acho que, de certa forma, todas essas falas, a de Ivane, Paula, a de Marcos, o que a Helena falou antes, mostra que a gente, de certa forma, ainda é muito refém do discurso tido como discurso oficial. E aí, Cecília fez até uma provocação na Diversa, né? Que o discurso oficial não necessariamente precisa ser o discurso do Estado. E aí, nesse sentido, eu queria que você falasse um pouco para a gente, Cecília, de como é que a gente pode transformar a cobertura da polícia, né, a cobertura do policial em uma cobertura de segurança pública, e que você contasse para a gente um pouquinho de como, por exemplo, o Fogo Cruzado vem trabalhando para ampliar essa transparência, né, dos dados. Alice, a gente precisa, inclusive, entender que segurança pública não é polícia, né? São duas coisas. Segurança pública é um direito constitucional, que deveria ser de todos, e a gente sabe que não é. Então, o jornalista, ele precisa, primeiro, entender a segurança pública como um direito de todos os cidadãos, para que aí sim a gente compreenda que ações policiais e polícia são um pedaço desse sistema de segurança, mas que envolve aí muito mais coisa. Dentro desse sistema de segurança a gente tem Ministério Público, tem Justiça, tem ação das defensorias, tem muita coisa aí dentro, né? E também não se resume a operações policiais. Então, é importante que a gente consiga compreender os orçamentos da segurança para que a gente cobre determinada ação em detrimento de outra. Uma coisa super comum de acontecer em segurança pública por exemplo, os governadores não terem um plano para segurança. Não tem. Simplesmente o plano de segurança é mandar a polícia para aqui, mandar a polícia para lá. E é isso. Então, assim, a ausência desse plano já te dá um grande campo de cobertura. E quando você não tem um plano, o plano é exatamente não ter esse plano, porque isso te dá abertura para fazer qualquer coisa, de qualquer forma. E não tem como você fiscalizar o que está sendo feito e dizer, olha, isso aqui não estava previsto, por que você está fazendo isso agora? Qual que é o impacto disso aqui e não daquilo ali? Essas coisas, elas ficam infiscalizáveis, vamos dizer assim. Então, é preciso a gente olhar com atenção para essas questões. Em segurança pública, vou dar um exemplo aqui do Rio de Janeiro, que é o seguinte: quando o Instituto de Segurança Pública, que é um instituto que levanta informações sobre segurança como um todo, quando ele foi criado, o intuito é que ele fosse um organismo independente. Hoje, ele é completamente parte do Estado. O que isso significa para a gente? Significa que os dados que serão produzidos, eles serão produzidos por quem produz a própria política, ou seja, isso deve deixar um alerta ali na nossa cabeça, porque assim, você está produzindo a informação que você quer, como você quer e que vai determinar o que será dito sobre o que você está fazendo. Um exemplo prático disso
são as informações sobre balas perdidas. Esse era um indicador levantado pelo Instituto de Segurança Pública anos atrás. Mas alguém decidiu, em 2012, parar de produzir essa informação. Qual que é o impacto prático disso? Você perde a linha histórica dessa informação e todos os casos que aparecem na imprensa, por exemplo, fica parecendo um caso isolado, porque você não tem aquele montante mais. Então, assim, aconteceu uma morte, você vira, nossa, um acidente, né? Foi uma coisa fora da curva. E não é assim. O fogo cruzado, ele entra para fazer esse contraponto. As informações sobre violência armada que a gente tinha eram só as informações de homicídio. Então, assim, e mesmo assim, diluídas ali dentro. Porque quando você pega a informação completa, está lá, morto por homicídio. Ele pode ser morto, a pessoa pode ter sido morta com um machado, uma faca, um pedaço de pau ou uma arma. Então, assim, a informação estrita sobre violência armada pode estar diluída ali. Mas todas as outras informações que são impactos da violência armada não existiam. Porque, por exemplo, nem todo tiroteio ele vai constar nas bases do ISP. Por quê? Porque muitas das vezes os tiroteios não têm uma vítima. Foi um tiro a esmo, ou então, por exemplo, aconteceu um assalto, teve ali, vamos supor, o segurança da loja trocou tiro com o assaltante, mas ninguém ficou ferido. Esse episódio todo ele vai ser registrado como tentativa de roubo, porque não feriu ninguém, não é contabilizado. Então, essa informação se perdia. Então, hoje no Fogo Cruzado, a gente levanta as informações sobre tiroteios, número de mortos, número de feridos, e assim, a gente levanta 20 indicadores diferentes. Entre eles, indicadores que o governo do estado decidiu não levantar, como o caso das balas perdidas, que eu dei como exemplo, mas tem outros casos que são muito emblemáticos no Rio de Janeiro, como, por exemplo, chacinas. Como que o Rio de Janeiro não levanta número de chacinas? O governo do estado ele não tem fechado no seu conceito, na sua metodologia, o conceito de chacina. Não é uma categoria que o governo do estado do Rio de Janeiro tenha para si. Então, assim, não conta. Mas hoje a gente consegue saber que a gente tem, só esse ano já foram 16. Então, assim, se a gente não levanta esse número, essa situação não existe, que é o que a gente faz também com o número de crianças baleadas. Então, assim, quando aconteceu o caso da Agatha Félix, que teve aquela comoção enorme, imediatamente a gente lançou para a imprensa dizendo, olha, a Agatha não foi a primeira, não foi a segunda, não foi a quinta, não foi a 10ª criança baleada esse ano. Então, assim, a gente consegue fazer o contraponto de dizer não é caso isolado, isso é reflexo da segurança, da política de segurança pública que você, governador, decidiu implementar. Então, assim, está na sua conta mesmo. Um caso que acontece em Pernambuco, que é super comum, são os casos de pessoas mortas dentro de casa. Então, assim, a gente consegue mostrar que, por exemplo, durante a pandemia, não teve casa que foi segura, não teve isolamento que manteve as pessoas a salvo, elas morreram muito mais dentro de casa. Né? Então, a gente consegue apontar essas tendências que deveriam ser cristalinas para quem tecnicamente produz um plano de segurança e executa a política de segurança, mas que ficam completamente à margem. Então, assim, a gente disponibiliza esses dados gratuitamente através de uma API e quem segue nas redes consegue pegar esses dados tranquilamente, mas a gente também fornece esses dados para a imprensa, para que a imprensa consiga pressionar o poder público
por melhores políticas, por melhores resultados também. Obrigada, Cecília. Vocês, inclusive, fornecem alguns relatórios periódicos, né? Que, enfim, Sim, eu lembro que já sim. usei aqui. Vou deixar aqui. Aqui é a API, onde a gente deixa dados abertos, mas aí é uma coisa mais planilha, que nem todo mundo está muito por dentro. Mas aqui vocês podem ter os relatórios, tanto do Rio de Janeiro quanto de Pernambuco. Vocês conseguem pegar, quer dizer, os relatórios não, aí as estatísticas ficam abertas, e aqui os relatórios fechadinhos, já com o balanço e algumas análises. Inclusive, vamos lançar em alguns dias o relatório semestral, com balanço desses 6 meses, esses 6 meses iniciais aí. Obrigada. Yuri, você quer abrir o microfone para fazer a pergunta ou eu faço por aqui? Tá. Yuri Almeida está perguntando para vocês, para quem vai começar agora, né, a cobrir e fiscalizar a atividade policial, quais seriam os primeiros passos? O que é que vocês recomendariam fazer? Bom, então vou falar. Queria falar primeiro que ela está com o horário apertado. Eu acho que a primeira coisa a se fazer é estudar o tema mesmo, porque é uma coisa muito complexa, sabe? E quando eu falo estudar o tema, é realmente mergulhar na estrutura do que é a segurança pública. Então, assim, um exemplo super básico é, por exemplo, quando a gente usa a palavra suspeito, acusado, processado, cada palavra dessas tem um significado completamente diferente dentro do processo de investigação, né? Então, assim, isso mostra a complexidade do tema. Então, eu acho que a primeira coisa é realmente, assim, precisa dar uma olhada, inclusive, nos conceitos básicos do direito penal, precisa entender a estrutura da segurança no sentido de o que o Ministério Público faz, o que o Ministério Público Estadual faz de diferente do Ministério Público Federal, qual o papel do STF e do STJ na segurança, o que o governo federal faz, o que o governo estadual faz, o que o governo municipal faz, qual a responsabilidade de cada um, o que a Câmara Legislativa tem em relação à segurança, o que a Câmara dos Vereadores faz, se faz, por que faz, qual a abrangência. Então, assim, não é só pegar um release da polícia e entrevistar um, entrevistar outro. Isso é o que o jornal Diário faz, assim, de básico. E isso realmente, geral, pode fazer. O negócio é o que você quer fazer dentro da cobertura de segurança pública, porque aí isso vai direcionar o que você quer fazer para saber como fazer. Então, acho que isso é o primeiro passo, entender a estrutura. E entendendo essa estrutura, tem a questão de entender os orçamentos. Depois você vai precisar entender todas essas planilhas de dados sobre os indicadores criminais. Então, assim, é bastante coisa, bastante coisa. Na newsletter, eu, inclusive, citei que é importante que a gente siga, né, quem quer trilhar esse caminho, seguir pessoas locais, no sentido de você quer cobrir, você quer entender o que acontece na Maré, siga lideranças da Maré, quem trabalha na Maré, para você ter uma noção do que acontece ali, porque você não vai conseguir estar em todos os lugares o tempo todo. Então, é importante que você tenha boas fontes nesse sentido.
Obrigada, Cecília. Eduardo faz uma pergunta que talvez eu acho que você já meio que tenha respondido, mas se você quiser complementar, ele diz, sobretudo para jornalistas que estão no território, que são acometidos pelas políticas de segurança e insegurança, né? Você acaba ficando viciado na linha de reportar os casos. Então, como ficar atento à cobertura em relação aos dados, se o estágio é sempre de alerta, e depois que você responder, isso já dá um mote para eu chamar a Helena também para falar do que eles têm feito lá no Data Lab. Sem dúvida, assim, você tem que ficar sempre de olho, porque em segurança as tendências mudam muito rápido, sabe? Então, assim, você consegue perceber o que está acontecendo num lugar ou no outro muito rápido quando você presta atenção. Eu vou dar um exemplo em relação a dados, que foi uma matéria que eu fiz em 2018, assistindo a movimentação dos dados. Eu estava observando os dados do fogo cruzado naquele ano. Para quem não lembra, 2018 foi o ano que teve a intervenção federal no Rio de Janeiro, logo depois do Carnaval. Então, foi quando militares das Forças Armadas decidiam o que deveria ser feito ou não na segurança pública do Rio de Janeiro. E foi um ano onde, mapeando os tiroteios no Rio de Janeiro para o fogo cruzado, eu consegui perceber que eles estavam concentrados em áreas que eram áreas da facção Amigos dos Amigos. Então, assim, isso puxa a atenção do seu olho. Então, assim, o que eu decidi naquele ano? Vou mandar a matéria que eu fiz aqui com meu parça, que inclusive chama Yuri. A gente foi analisando todos os grandes tiroteios daquele ano para poder entender o que aconteceu. E aí a gente conseguiu chegar na última análise, lá em dezembro, ou seja, analisamos dados do ano inteiro, para poder entender que a ADA, que chegou a ser uma das maiores facções do Rio, estava à beira do fim. Então, assim, você de olho nessa movimentação, literalmente, da movimentação da planilha de dados, você consegue entender o que está acontecendo nas regiões e consegue ver para que lado as coisas estão indo. Então, assim, os números também te dizem muitas coisas. Uma outra matéria que foi feita assim, foi feita pelo pessoal do UOL, vou deixar aqui para vocês verem, e eles tiveram essa mesma sacada, assim, de perceber onde que a polícia age mais, e aí, com base nos dados, eles conseguem fazer isso. Então, assim, você presta atenção para que lado o número está indo, porque a história está indo para o mesmo lado. Você consegue fazer isso, né, de um lado ou de outro. Você vê a história, procura número, você vê o número e procura a história. Obrigada, Cecília. Pegando esse gancho, a gente sabe que no Brasil as ações da polícia, isso, enfim, estão os dados aí para mostrar, né, os dados do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, as próprias matérias jornalísticas. Então, aí para mostrar que os alvos são os mesmos. Os alvos, há uma cor preferencial nos alvos da maioria das ações da polícia, né, das ações violentas da polícia. E aí, Helena, eu queria que você falasse um pouco da campanha que vocês estão fazendo, porque eu acho que um caminho também, além de olhar os dados, é produzir, né, dados, e como vocês estão fazendo isso no Data Lab, e já aproveitando, queria te perguntar como é que a gente, enquanto jornalista, como é que a gente pode não contribuir para a reprodução do racismo estrutural a partir das ações e da cobertura das ações da violência policial. Eu vou aproveitar a pergunta do Eduardo, então, quando ele fala sobre a gente que está no território, né, de só reportar caso, eu acho que é muito perigoso quando a gente enxerga
essa pessoa da favela, essa vítima, esse lugar, como um lugar que é apenas ver o veiculador, né? Então, nesse processo de mudança da forma como a imprensa atua, ela passou a ouvir, digamos, um dos lados, né, que é o papel dela, desse cenário. E aí a gente tem sempre mães pretas tendo sua dor espetacularizada. Então, eu acho que é um risco muito grande de naturalização da dor de pessoas negras quando a favela e a periferia aparecem somente nesse lugar, de uma mãe chorando, de uma mãe passando mal no enterro. Então, eu acho que isso é muito perigoso. E um dos caminhos para a gente conseguir questionar isso é entender o papel da favela na produção, não só desses dados, mas na incidência política que essa favela tem para, de fato, construir uma segurança pública que atenda as pessoas, independente do CEP onde elas moram. A Cecília, logo no início, comentou sobre a DPF das favelas, que ganhou, né, ganhou opinião pública, digamos assim, passou a ser conhecida quando o STF votou no ano passado, durante as operações, principalmente depois da operação que matou o João Pedro em São Gonçalo, e a DPF é uma construção da favela. A gente tem ali organizações das favelas, movimentos sociais que sentaram junto da Defensoria Pública para propor algo, para dizer, olha, está acontecendo assim, não tem como mais acontecer dessa forma. Então, a gente tem aqui entregando para vocês de bandeja propostas efetivas de segurança pública, que, na verdade, nascem anteriormente na Ação Civil Pública da Maré, que também foi construída junto da Defensoria Pública, depois de uma operação que durou o dia inteiro. Então, o pessoal de ONG e Associação de Moradores foi lá bater na porta do plantão da Defensoria Pública falando, olha só, não tem como isso aqui, não tem como a gente ficar nessas operações que começam 5 horas da manhã, na hora que o povo está saindo para trabalhar, e quando a pessoa volta para casa às 5 da tarde, ela fica na porta da favela, mandando mensagem para saber se os parentes dela estão vivos e se ela tem como chegar em casa. Então, foi a partir desse movimento que a gente conseguiu pegar uma lei que, na verdade, já existe, porque já existe o que a polícia pode ou não fazer, mas destrichar isso um pouco mais e falar, olha só, tem que ter GPS na viatura, tem que ter câmera na farda do policial, tem que ter ambulância perto de operação, para a gente não repetir casos como o de Marcos Vinícius, que foi baleado com o uniforme indo para a escola. Então, a partir desse movimento de favela, as coisas foram se estruturando ao ponto da gente chegar no STF, que é hoje, né, a forma que a gente tem de recorrer para alguma coisa, porque o governo do Estado não quis, o governo do Estado do Rio de Janeiro não quis pegar esse material e trabalhar em cima dele, não quis responder os questionamentos. Então, a gente foi para uma outra instância. Então, eu acho que é enxergar a favela não só nesse lugar de dor, mas nesse lugar de produção de conhecimento. Porque as pessoas que vivem, que sabem suas dores, elas são capazes de dizer o que tem que mudar. Não é só um bando de gente que vai reproduzir uma lógica. Óbvio que vai reproduzir uma lógica. Se eu estou consumindo um material da imprensa que me diz que o bandido bom é bandido morto, eu vou reproduzir essa lógica. E, gente, não tem medo nenhum de fazer autocrítica de que os governos que mais trabalharam pelo genocídio da população negra foram os governos do PT. A gente não tem como fugir dessa realidade, porque isso é número, isso é dado, isso é fato. Então, é muito comum que a gente veja as pessoas questionando, e eu já participei de diversas mesas em que as pessoas fizeram falas como essas, de querer questionar o porquê que o favelado votou em Bolsonaro e em todos os governos com essa mesma lógica. O favelado faz parte desse sistema. O favelado também consome esse conteúdo de Datena. Então, ele não é obrigado a fazer por conta própria essa reflexão de que é a mesma lógica, de que, no fim das contas, é o mesmo objetivo, que, no fim das contas, essas pessoas não estão preocupadas com o bem-estar da favela. Então, eu acho que a gente tem que dar alguns passos atrás para entender como isso acontece. Essa pessoa nem sempre vai enxergar que o que está acontecendo é racismo, embora a gente saiba. E a campanha vem muito nesse sentido de alcançar essa pessoa que vivencia isso, para que ela
entendendo ou não se é racismo, ela produza dado a partir disso. Por quê? Qual é a realidade que a gente tinha e o que nos motivou a pensar a campanha? Foi a falta de protocolo nessas abordagens, né? Assim como a gente tem a falta de protocolo nas operações, a gente tem a falta de protocolo nas abordagens. E aí, qual é o perigo? Se eu tenho a versão do policial como a versão oficial, né? Se ele me para na rua e me diz que eu sou um perigo para a sociedade e me leva para a delegacia e conta qualquer história que eu já cansei de ver, trabalhando em editoria de segurança pública, em delegacia em São Gonçalo, que eu estava com sei lá quantos gramas de maconha e tenta me prender por tráfico, associação ao tráfico por isso, não importa a minha palavra, não importa se eu trabalho numa ONG, não importa nada. O que importa é a versão dele. E aí a gente tem o que a Cecília falou sobre o envolvimento de outros órgãos, né? Porque não é a polícia que a gente vai crucificar. A gente tem aí o Ministério Público, que acata a versão policial, e a gente tem o Judiciário, que acata ao argumento que o Ministério Público deu com base naquele argumento policial. Então, assim, é toda uma engrenagem que funciona dessa forma. E aí você vai ter uma série de pessoas presas injustamente, sendo inocentes, ou pessoas que podem ter cometido delitos e que sequer têm direito a julgamento, isso aí também é papo para outro momento, por conta dessa versão policial, por conta de fotografar pessoas indevidamente e apresentar essas fotos para uma vítima que provavelmente não vai conseguir dissociar raça de características físicas, então ela vai olhar uma pessoa negra e vai dizer que foi aquela pessoa que a assaltou. Enquanto a gente vai ter pessoas brancas acusando pessoas negras de terem roubado suas bicicletas e o verdadeiro ladrão da bicicleta sai impune. Então, essa é a realidade que a gente tem. E essas instituições trabalham pela manutenção dessa realidade. Então, com a campanha, a gente quis coletar relatos das pessoas que passam por qualquer tipo de abordagem, sendo elas negras ou brancas, e conseguir enxergar o que esses dados nos contam. E aí, o que esses dados nos contaram? Eu não posso falar muito sobre os dados, porque a gente ainda está fazendo a sistematização deles, mas o que a gente viu logo de pronto? Foi muito doloroso, acho que, de início, para a gente, que a gente fica nessa lógica de falar, a gente tem que aproveitar as situações que a gente vive, o Ivan trouxe um pouco disso, a gente tem que aproveitar as situações que a gente vive e falar sobre elas, porque, digamos, a gente tem propriedade para falar. Mas isso dói na gente. Então, não é algo assim tão simples, tão fácil. E o grande mote da campanha, a gente quis fazer com que as pessoas se sentissem, se identificassem e quisessem contar a sua história, que são histórias de dor, mas, ao mesmo tempo, causando um incômodo muito grande de a gente ter que falar sobre isso, né? Porque a gente não deveria ter que falar sobre isso. E, principalmente, a gente não deveria ter que criar dados sobre isso, né? Porque esses dados, mais uma vez, né, muito dessa conversa aqui, esses dados não estão disponíveis. O único dado que a gente tinha era um dado da Secretaria de São Paulo, Segurança Pública de São Paulo, que falava para a gente que, apesar do número muito grande de abordagens policiais, poucas delas se tornavam prisão em flagrante, ou seja, a polícia aborda porque ela considera um perfil suspeito, mas, na verdade, ela não tem nenhuma prova, nenhum argumento, nenhuma evidência para, de fato, prender essa pessoa, para que essa pessoa, de fato, seja enquadrada como em algum ato ilícito. E, então, nós fizemos um formulário anônimo, protegido por criptografia, né, para nos proteger de eventuais hackers ou coisas do tipo, para coletar os relatos dessas pessoas, pegando ali alguns dados de como essas abordagens aconteciam com elas. Então, assim, quantas vezes você foi abordado, se você foi abordado a pé ou não, se você foi levado para a delegacia, se o policial estava identificado, enfim, uma série de questionamentos que, quando a gente trouxer os dados, vocês vão entender melhor, com o objetivo de qualificar esse debate e também conseguir formular política pública a partir desses dados. Por quê? O que esses dados nos contam até agora? A gente teve uma porcentagem maior de pessoas negras, mas a gente teve uma porcentagem muito significativa de pessoas brancas. E as pessoas brancas, no geral, as abordagens que elas passam são blitz.
né? Eu não sei se em todos os estados as pessoas chamam de blitz, né? Quando a polícia faz alguma abordagem e você está de carro, né, na estrada. Então, essa geralmente é a abordagem que pessoas brancas passam, principalmente as pessoas brancas que não moram em favela. Esse recorte territorial também é importante da gente considerar. Por outro lado, as pessoas negras são a maioria das pessoas que tiveram armas na sua direção, policiais não identificados, foram levadas para a delegacia. Então, a gente vai vendo como a violação de direitos ela acontece, em sua maioria, com pessoas negras. E o que isso conta? Que, de fato, a polícia reproduz um racismo que, às vezes, pode estar atrelado a um racismo, digamos, individual, mas que também está ligado a um racismo institucional, já que é uma corporação que foi criada para perseguir pessoas negras, né? A gente não pode fazer esse deslocamento histórico, que se você cria uma corporação e cria leis que consideravam pessoas negras vadias, pessoas negras, pessoas marginalizadas, né? Porque a gente tinha a lei da vadiagem, né? Então, você abole a escravidão, né? Você fala, beleza, galera, vai com Deus. Então, você tem essa gama de pessoas negras na rua e, anos depois, você coloca a lei da vadiagem, que vai dizer que uma pessoa que não está empregada, ela vai para a prisão porque ela está vagabundando pela rua. Mas é óbvio que meus ancestrais estariam à toa na rua, porque você não deu terra, você não deu emprego, você não deu educação, você proibiu pessoas negras de estarem na escola. Então, a gente vai vendo como hoje mesmo, parece tantos anos depois, mas não é, porque as coisas vão se tornando consequência dessas escolhas. Então, não tem como dissociar a polícia hoje, por mais que a gente saiba que há pessoas boas na polícia, etc., etc., se a lógica do sistema é prender essas pessoas e ter essas pessoas como suspeitas, não vai fazer diferença se você se considera uma pessoa racista ou não, porque a lógica da corporação em que você trabalha, ela é dessa forma. Então, a gente não pode achar que só existe racismo estrutural, que só racismo estrutural é um problema, porque ele tem outras camadas aí, a gente precisa enxergar de uma forma mais completa. Então, a campanha a gente rodou de maio até iníciozinho de junho, agora a gente está sistematizando os dados, e depois que a gente tiver esses dados sistematizados, o DataLab não tocou essa campanha sozinho, né? Na verdade, a gente produziu isso com o Instituto de Defesa do Direito da Defesa, que é uma organização assim, de referência em direitos humanos, em segurança pública, que já participou da Corte Interamericana, enfim, é uma galera que vale a pena vocês pesquisarem também, porque eles têm mais esse viés de conseguir fazer essa disputa da incidência política nessas outras camadas. Então, a ideia é que depois desses dados a gente consiga sentar com vários outros agentes, não só da sociedade civil, mas também de instituições, de órgãos públicos, para a gente conseguir formular, de fato, um protocolo mais objetivo de como a polícia pode fazer as abordagens sem que seja num viés discriminatório. Obrigada, Helena. É uma campanha muito incrível que vocês estão fazendo, assim, essa geração de dados, né, dentro dessa ausência de políticas. E aí eu vou aproveitar a pergunta de Natan para chamar a Inês para contar, porque eu acho que o exemplo da Marco Zero aqui na cobertura do 29M, não só a cobertura do ato, mas na cobertura da sequência, né, do que vem depois daquele dia, ela fala bem sobre as estratégias de cobrir, né, a violência policial, e aí a violência policial diretamente trabalhando nessa ausência de dados, nessa falta de transparência dos dados do Estado, né? Natan pergunta aqui, Inês, como é que a gente deve se comportar com a polícia? Até que ponto devemos enxergar que aquela apuração está sendo passada por eles? Como deve ser nosso relacionamento com eles? E aí eu queria que você contasse um pouquinho para a gente da cobertura do 29M, e ajudasse a responder essas perguntas. Bem, vamos lá. Só pegar aqui um fiozinho do fim da fala de Helena. A gente precisa lembrar que essa polícia que a gente tem hoje foi uma polícia treinada na época da ditadura, né? Ela segue as mesmas normatizes ditatoriais e de poder abusivo, né? Para mim, eu acho que não tem outra palavra, é abusivo.
Vê, nessa cobertura, falar um pouquinho da cobertura da gente. A gente estava, assim, literalmente no fim de cobertura, o ato estava chegando ao fim, tudo tranquilo, a gente publicou matéria ao longo do ato, já tinha feito algumas coisas de rede, quando começa a chegar, a gente começou a receber das pessoas que estavam na rua informações de que a polícia estava atacando. E aí começou a receber, inclusive, vídeo. Quando a gente recebeu o primeiro... Quando a gente recebeu o primeiro vídeo, já era muita gente correndo e os tiros. Os tiros começaram a acontecer. E aí a gente parou, viu o vídeo, falou com um jornalista que estava na rua, que foi o primeiro que mandou, não era da equipe da gente, foi a primeira pessoa que mandou o vídeo. E aí ele descreve o que está acontecendo. A primeira conclusão que a gente teve naquele momento era um ataque. Foi a palavra, era a única palavra que a gente conseguia entender e explicar o que estava acontecendo, era que era um ataque. E aí a gente publicou como a polícia começa a atacar os manifestantes. Ao longo do final da manhã, isso foi no final da manhã, ao longo da manhã, assim, os jornais não estavam fazendo essa cobertura. A TV Globo estava ao vivo com o secretário de Defesa Social no momento do ataque, onde tinham todas as câmeras de segurança e eles não tocaram no assunto. Enquanto a polícia atirava, a repórter estava lá, ao vivo, na central das câmeras. E eles não viram o que estava acontecendo no centro do Recife. Sabe? Não, nada disso aparecia naquelas câmeras. É um painel gigantesco lá, sei lá, uma sala, eu nunca entrei naquele lugar, mas é uma sala gigante pelas imagens, cheia de câmeras. E aí foi quando a gente viu, peraí, né? O que está acontecendo? Vamos entender. Vamos entender. Aí vem a primeira pergunta, quem deu a ordem para que esse ataque acontecesse? É o governo do Estado? Aí, não é o governo do Estado. O que é crítico nessa hora? Se o governo do Estado deu a ordem para que houvesse o ataque, era muito sério. E se o governo do Estado não deu a ordem para o ataque, era também muito sério, né? E aí começam as análises. E aí, assim, vai se incorporando mais pessoas da equipe da gente na cobertura para que a gente pudesse ir produzindo e entendendo o que era que estava acontecendo e dar nome aos fatos, né? A gente não podia dizer que se tentou jogar a história de que era uma reação, que a polícia estava reagindo, isso não acontecia, a gente tinha uma quantidade enorme de vídeos, não eram relatos, eram vídeos, a gente tinha as imagens do que estava acontecendo. E aí se começa a dar nome a isso. O que acontece na sucessão dos fatos? A seguir da cobertura. A gente tem uma dificuldade muito grande com o governo do Estado. A gente não segue essa linha de reproduzir o que o governo está falando, nem de reproduzir o que a polícia está falando. A gente tem as nossas perguntas e as nossas perguntas muitas vezes incomodam. Então, o que acontece? O governo não nos responde. Já foi dito claramente pelo chefe da comunicação do governo do Estado de Pernambuco que eles não responderiam a Marco Zero. Então, qual é o nosso caminho diante disso? Ou acessar informações via LAI, eu acho que a gente deve ser o veículo de comunicação aqui de Pernambuco que mais pede LAI, porque é o jeito que a gente tem de... E, assim, às vezes a gente não... Eles dão um nó aí, que arrumam uma forma de não responder por LAI, via LAI, e ouvir as pessoas, ouvir especialistas, ouvir muitas pessoas que estão nos lugares, no que está acontecendo, que foi daí que começou, que surgiu, deu grande boom da nossa cobertura. Foi de atos e de acontecimentos pontuais, eu acho que foi a maior cobertura que a Marco Zero fez nesses 6 anos, levando em consideração o ato, e era só gente que estava nessa cobertura durante o dia. Os outros veículos começaram a entrar no fim do dia, na segunda-feira, e rescaldar a história. Então, qual foi a coisa mais importante que aconteceu a partir dessa cobertura da gente? Alertar o resto, inclusive o resto dos nossos colegas jornalistas, do que tinha acontecido e de que aquilo era muito grave, né? E aí, disso, caiu secretário, caiu comandante, teve
acho que na terça-feira, isso foi no sábado, na terça-feira, a PM postou em rede social, assim, na rede social da PM oficial, uma foto exaltando o batalhão de choque. E essa postagem durou 29 minutos no ar, mas como a gente estava na cola da polícia, essa é a forma que a gente tem de ter acesso à polícia, é estar na cola, inclusive via redes sociais. A gente conseguiu esse print, conseguiu printar isso aí e fez uma matéria. A partir daí, em off, a gente soube de dentro do palácio que isso irritou bastante o governador, e aí caem os comandantes. Duas pessoas que não tinham nada a ver perderam. Uma perdeu o globo ocular, ele não perdeu a visão, ele perdeu o globo ocular, Daniel, e o outro rapaz, que também estava passando, não estava na manifestação, perdeu a visão de um olho. Quem responde por isso, né? Assim, quanto custou essa operação? Por que isso tudo? A desculpa, não, o batalhão de choque estava próximo ao Palácio do Campo das Princesas, que é a sede do governo, não, era, ok, 200 metros, mas por que eles não estavam lá protegendo o palácio, se a questão era que os manifestantes iriam invadir o palácio? Nem seguia nesse caminho, o protesto não seguia nesse caminho, né? Enfim, tá aí rolando a história, a gente não... Eu esqueci o nome, foi Natan que falou sobre só olha aqui no chat. Ou foi Daniel? Não, cadê, meu Deus? Acho que foi Natan. Foi Natan. A gente segue assim, a gente segue ouvindo outras fontes, a gente segue ouvindo, pedindo informações via live, a gente segue sempre buscando informações de várias pessoas que estão nesses locais para tentar fazer e recebendo denúncias, porque via acesso à informação da polícia que é cada vez mais difícil, é muito complexo e assim, e a gente obrigatoriamente faz essa checagem, a gente faz esses pedidos, a gente envia sempre, eles pedem que a gente envie e-mail, a gente sempre envia os e-mails, mas a gente jamais tem resposta quando tem uma nota cebosa, desculpem a palavra, mas é uma notinha de 3 linhas, muitas vezes, respondida por e-mail, sem nenhum pronunciamento. E a gente vem vivendo assim, durante esse último ano de pandemia, a gente vem, de uma forma geral, não só em relação à segurança, mas em relação a tudo, como a Alice usa, um apagão de informação, sabe? Tudo... não existe coletiva no governo do estado de Pernambuco sobre Covid, porque o que eles consideram coletiva é um vídeo que o repórter manda uma pergunta 2 horas antes para o secretário de saúde, ou sei lá qual secretário esteja presente, e eles respondem. Ninguém tem o direito de perguntar ao vivo, de ter uma réplica, de ter uma tréplica, nada. Então, é um apagão geral de informações, o que é muito sério. A gente tem um governo que não é um governo alinhado ao governo federal, mas que tem alguns deslizes aí, algumas coisas que nos surpreende, sabe? No sábado mesmo, do 29M, no início da tarde, Paulo Câmara, o governador daqui, gravou um vídeo morno, sem dar nome aos bois, sem citar nada, sim, falando que é contra a violência. Oi? Ele ia falar que era a favor da violência? Assim, era o mínimo que podia ser dito, né? Que você é contra a violência. E segue obscuro. A gente ainda não tem muitas respostas do que aconteceu. Eu acho que a sociedade não vai ter. O negócio está esfriando. Eles recuaram um pouco não. Eles recuaram para o segundo, graças à pressão da sociedade civil, recuaram para os protestos seguintes. Houveram mais 2 que foram tranquilos, mas termina que vai esfriando o assunto com pandemia, com vacina, com Bolsonaro levantando poeira, e a gente vai seguindo, né? Vamos ver o que é, porque afastar comandante e tirar policial que atira em olho de cidadão no meio da rua da ativa e deixar ele no escritório, para a gente não é punição, né? Não é justiça, não é correto. A gente espera que isso aconteça de forma mais efetiva e que a sociedade tenha uma resposta, né?
Obrigada, Inês. Antes de te chamar, Ivan, só fazer um comentário aqui também, que essa cobertura da Marco Zero, ela é um bom exemplo. Lá no começo a gente estava falando, né, sobre a coisa do uso comercial da violência pela imprensa, e a Marco Zero, a partir dessa cobertura, assim, posso estar enganada, Inês, mas ela foi bastante visibilizada, ou seja, houve uma... Gente, o sábado à tarde dessa cobertura, eu até brinquei, foi o dia de Juliette da gente. Assim, foi um estrondo, assim, uma coisa absurda. Eu fiquei até meia-noite do sábado respondendo mensagens e curtindo mensagens e lendo os comentários das postagens, porque foi uma coisa absurda, coisa que a gente nunca teve, assim, tinha postagem que tinha 700 comentários. Assim, eu passei horas, muitas horas, só lendo e tentando entender e respondendo, assim, muitas pessoas. A gente fez uma coisa, por exemplo, que nunca na Marco Zero foi feita e provavelmente não vai ser repetida, que foi divulgar um Pix de ajuda para o rapaz, o Daniel, que tinha levado o primeiro tiro, que foi o rapaz do primeiro tiro no olho. Porque a gente se sentiu na obrigação de, tanto que as pessoas perguntavam, a gente se sentiu na obrigação de divulgar. A gente não faz esse tipo de coisa, não cabe a uma organização de jornalismo fazer esse tipo de campanha. Mas a gente fez porque era a única forma, eu não estava dando conta de responder. Então eu postei, a gente postou nas redes, e foi assim, a gente cresceu muito, a gente foi muito retweetado, a gente foi muito repostado, é muito duro você precisar que duas pessoas percam a visão, uma perca o olho, uma perca a visão, para que as pessoas se engajem tanto, né? É muito triste isso. É muito triste. Assim, ao mesmo tempo que a gente comemora, entre aspas, o crescimento e a repercussão que a cobertura causou, porque se a gente tivesse encerrado ali naquela primeira matéria, a gente teria perdido isso e o Estado como um todo, assim, a população como um todo, perderia de saber o que é que realmente estava acontecendo, porque na segunda-feira seria muito difícil você resgatar todas essas coisas, né? Ali estava no calor da emoção. Mas é muito triste que seja necessário que tragédias aconteçam, que a população seja atacada pela polícia, que seja, assim, esse tipo de violência para que se tenha uma grande repercussão. É lamentável. Pois é um sentimento bem, bem dúbio, né? Mas, ao mesmo tempo, é um exemplo, assim, eu vejo como um exemplo de como uma cobertura responsável, que, mesmo diante da ausência de dados e da transparência, da falta de transparência do governo, consegue, né, pautar o tema de maneira responsável e obter esse resultado, que não é um resultado esperado, não é um objetivo, mas que, de alguma forma, mostra que, enfim, existe audiência também para uma cobertura responsável sobre segurança pública, né? Ivan, eu vou te chamar, e aí depois eu chamo Michele, que tem uma pergunta, e a gente vai encerrando. Beleza? Então, juntando assim algumas partes das falas de todo mundo, assim, algumas bem pontuais, né? Sobre, por exemplo, como o PT fez mais pela inclusão de pessoas pretas, por exemplo, mas também foi quem mais fortaleceu as instituições, de modo geral, né? E aí a gente falando em Ministério Público, falando em defensorias, entre outras coisas também, né? Só que também foi na era PT que mais se prendeu gente preta, né? Desde a redemocratização para cá, né? E aí o que acontece? Como a gente consegue falar de maneira muito aberta, sobre essa questão democrática, né? A gente já discute sobre como a democracia não chegou na periferia, né? Mas sobre como é importante o fortalecimento das instituições, ao mesmo tempo que o fortalecimento das instituições são responsáveis também pelo crescimento dessa estrutura de encarceramento em massa da população preta. Porque é justamente isso que acontece quando essas instituições se fortalecem. Por outro lado, a gente precisa delas fortalecidas para a gente seguir nessa linha democrática que a gente entende como importante. E aí eu queria entender de vocês como a gente pode pensar isso de maneira complexa
crítica e também comunicar isso para os vários públicos que a gente comunica? Boa pergunta, Ivan. Eu acho que não tem como fazer essa discussão sem pensar em racismo. O Tiago Amparo é uma pessoa fantástica, assim, que eu recomendo que todo mundo aqui siga. E conversando com ele justamente sobre isso, né, sobre como ter um judiciário menos racista, ele trouxe muito sobre o que as pessoas negras dentro do judiciário têm disputado e me deu um panorama muito bacana de por que as instituições são um problema, né, nesse lado. E ele falou muito sobre quem compõe essas instituições, né? Quem compõe essas instituições porque aquilo, quando a gente fala de racismo estrutural, de racismo institucional, parece que a gente está falando sobre uma entidade, né? Algo que está acima de todos nós. Mas, gente, nós somos pessoas, as instituições são formadas por pessoas, a Nós é formada por pessoas, o Marco Zero é formado por pessoas. Então, as instituições vão reproduzir o que as pessoas pensam, o que as pessoas têm como verdade. É assim que o racismo se perpetua, seja em que instância for. Então, se a gente tem no judiciário, majoritariamente, pessoas brancas que vivem uma realidade completamente diferente daquela que nós, na nossa produção ou nas nossas vivências, estamos cientes que existem, essas pessoas vão, obviamente, associar qualquer pessoa negra como uma pessoa suspeita. Então, é óbvio que a gente não vai querer que essas instituições se enfraqueçam, porque essas instituições são garantias da democracia, mas é a gente fazer uma defesa dessas instituições fazendo a crítica ao mesmo tempo, entendendo que, enquanto essa for a lógica do judiciário, essa for a cara do judiciário, a gente não tem como mudar esse sistema. E para o jornalismo é a mesma coisa. Acho que é muito difícil para a gente querer disputar a credibilidade, a legitimidade de um jornalismo que trata caso Lázaro como foi, que trata os atos em Recife como foi. Então, assim, como que a gente consegue falar para a pessoa para ela não acreditar no que vem no Zap pelo irmão, pelo tio, pelo vizinho e acreditar numa televisão que está também trazendo inverdades? Então, é uma coisa complexa que a gente não tem uma fórmula, mas é de fato a gente dizer, olha, o jornalismo tem suas críticas porque há escolhas, porque há conglomerados midiáticos, porque há pessoas e interesses dessas pessoas que utilizam esse espaço como espaço de poder, porque o jornalismo não passa disso, um espaço de poder. E aí é a gente entender de que forma há certas coisas que a gente precisa absorver dali, e nós, como leitores, como internautas, como profissionais, como cidadãos, a disputa que a gente tem que fazer também junto a essas entidades. O jornalismo não tem mudado porque o dono da Folha achou por bem. Ele tem reformulado muita coisa porque a gente tem exigido. A gente como sociedade civil, a gente como profissionais responsáveis, a gente como, sabe, como outras instâncias. Então, eu acho que parte da gente essa disputa. E eu tenho visto dessas próprias pessoas que são criticadas, eu acho que, na verdade, esses movimentos sempre existiram, né? A gente não pode tratar, sei lá, o PT, por exemplo, que foi o exemplo que eu trouxe, como uma coisa única, né? Como se o PT fosse uma coisa só. É uma entidade que é heterogênea, que tem ali pessoas que vão acreditar em diferentes coisas. Então, é óbvio que ali dentro, por mais que algumas decisões tenham sido tomadas e algumas alianças tenham sido feitas, e que hoje a gente vê o quanto prejudicaram a população negra nesse sentido, há pessoas ali dentro também fazendo uma disputa de resgate da base, ou que talvez nunca tenham saído da base, porque são de periferia, e continuam fazendo essa disputa ali no miudinho com as pessoas, né? De entender que a democracia precisa chegar na periferia. Vou ter que fazer propaganda do nosso trabalho mais uma vez, gente, me perdoem. A gente fez uma entrevista com Benedita da Silva, que é uma deputada federal aqui do Rio de Janeiro, foi a primeira mulher negra vereadora aqui no Rio e tudo mais.
E Benedita foi a responsável, inclusive, pela proposta das cotas raciais nas eleições do ano passado. E ela estava contando para a gente, essa matéria saiu no UOL domingo e saiu no site da Talab hoje de manhã, estava contando para a gente que ela enxerga o quanto a esquerda se distanciou das pessoas religiosas na hora de construir seus projetos políticos. E hoje a gente paga o preço disso, porque a direita capta, né, as pessoas pela fé. E a gente perguntou para ela como que a gente pode fazer com que os cristãos se engajem mais nas pautas progressistas. Ela, que é uma mulher da Assembleia de Deus desde a década de 80. E ela falou muito sobre o quanto ela conversa com as pessoas, dizendo que na Bíblia diz ai daqueles que compartilham fake news. Gente, eu achei isso fantástico, porque assim, é de fato o que está escrito, é de fato o que tem lá. Se você pensa em não dar falso testemunho, né, nada mais é do que fake news na linguagem de hoje. Então, é a gente pegar essa narrativa que está ali posta para as pessoas, que faz parte do vocabulário das pessoas, e conseguir dialogar dessa forma. Eu não tenho como utilizar os termos que eu utilizo aqui nesse encontro com as pessoas do meu bairro. Não faz parte dos assuntos que elas acompanham. Então, eu acho que é esse também o trabalho, sabe? Não adianta a gente vir com artigos e mais artigos. Às vezes, é a gente recorrer também ao WhatsApp como uma ferramenta de compartilhar informação. Nós temos um trabalho incrível sobre isso, quando fizeram o Check-a-Zap, né? Pegando informações que não eram verdadeiras e utilizando o WhatsApp, né? Onde elas pegaram essas informações para mostrar, na verdade, qual era a informação fidedigna. Então, eu acho que é muito a gente entender as estratégias que a gente tem de diálogo com as pessoas para conseguir trazer a complexidade desses debates. Obrigada, Helena. Michele, tua pergunta e a gente encerra. Eu acho que Inês vai precisar sair. Obrigada, Inês, te agradeço. Gente, muito obrigada. Eu acabei de escrever aqui, eu tenho um compromisso e preciso me deslocar agora ao meio-dia, mas foi massa. A gente se coloca à disposição, Alice, não só eu, mas qualquer um de nós aqui da Marco Zero para outras conversas. Obrigada. Michele, pronto. Vamos da tua pergunta e a gente encerra. Valeu mesmo, Inês. Gente, eu vou ser bem breve, mas é que eu fiquei pensando sobre essa questão do imaginário que a gente vai criando. E minha pergunta, eu acho que a gente falou um pouco brevemente sobre isso, né? Sobre essa coisa de aproximar mais as pessoas para esse debate. Mas eu percebo o quanto a juventude, né, não está tão próxima assim desse debate que a gente tem feito, né, sobre pressionar essas instituições, quais são os caminhos que a gente pode fazer, como a gente pode se cuidar, porque, ao mesmo tempo que a juventude é alvo de tudo isso que a gente está falando, né, o alvo primeiro, juventude periférica, especialmente preta, ela também está muito afastada desse debate, e eu tenho percebido, assim, pelo menos no meu ciclo, na época quando eu trabalhava diretamente como educadora, hoje eu trabalho na condição de comunicador, porque eu acho que o jornalista e o comunicador e o educador, aliás, desempenham um papel muito importante, assim, né? E fundamental, e um papel muito semelhante, o educador e o jornalista. E aí eu queria entender como é que a gente aproxima a juventude desse debate, de tudo isso que a gente está falando, desse caminho mesmo de pressão a essas instituições públicas, né? Porque eu acho que é importante a gente parar para... quando a gente para pensar que a juventude está consumindo, por exemplo, é um cara que toca o terror, é um policial militar que vem aqui eu mostro, e é um cara que cola em todas as quebradas assim das e mete o apavoro e os meninos acham ele um máximo, assim. Então, eu percebo que há entre a juventude, especialmente periférica, uma exaltação muito grande da polícia, como esse herói que dá apavoro nos caras do crime, ou então uma exaltação ao crime, né? E aí a gente não consegue dialogar de forma franca com a nossa juventude esse tipo de articulação,
com os comunicadores, as pessoas dentro das comunidades, né, com os seus educadores que estão ali na ponta fazendo esse trabalho de ser informativo, né? Essas associações de bairro também que têm um papel muito fundamental e que durante a pandemia esse espaço foi minado, né? E aí é complicado, assim, eu queria ouvir um pouco de vocês, assim, só para fechar mesmo, gente, como é que a gente coloca a juventude no centro desse debate também. Desculpa me alongar, enfim. Muito obrigada por esse espaço, gente. Gostei muito desse Redação Aberta, muito foda. Nossa, Michele, a pergunta mais difícil do evento todo. Mais difícil do evento todo. Bom, eu acho que nós, como organizações que trabalham com jornalismo, temos feito uma estratégia para isso, né? Se a nós tem uma escola de formação com jovens que são jovens de periferia, de alguma forma a gente está trazendo a realidade dessa periferia e podendo trazer essa narrativa à tona, né? Dar visibilidade a essa realidade e transformar essa pessoa numa referência para aquela localidade, né? Não só de lugares que a gente possa alcançar, né? Considerando que as oportunidades que a gente tem sendo da periferia são muito escassas, mas também começar a problematizar essa realidade que a gente naturaliza. Acho que aqui no Rio de Janeiro é muito semelhante com o que você falou, né? Sobre ou endeusar esse papel da polícia, ou endeusar o papel das facções, né? E aqui a gente também tem um trabalho muito forte, que também foi prejudicado pela pandemia, em relação à formação, pensando a disputa que a gente faz é tentar fazer com que esse jovem ele se enxergue potente, né, para que a sua história de vida, a sua experiência seja valorizada, e não que ele seja só ali mais um peão nesse tabuleiro. Eu acho que esse distanciamento do jovem, ele vai muito de uma questão cultural, né, de que as pessoas, sei lá, já diria Chorão, né, que o jovem no Brasil nunca é levado a sério. Acho que isso não é só um trecho de uma música, eu acho que isso é de fato verdade, não enxergar o jovem como parte da política. E aí isso ajuda muito a manter esse jovem distante da política. E aí, quando a gente consegue trazer esse debate para a linguagem que o jovem tem, eu acho que esse é o caminho. A gente olhar, por exemplo, a força do Islã, eu acho que o Islã é o melhor exemplo que a gente pode ter, assim. Porque é algo que é criado por eles. Não sou eu, tudo bem, também considero jovem, mas sei lá, não sou eu com os meus 30 anos que vou dizer para alguém de 20 o que ele deve fazer ou como ele deve fazer. Eu acho que a gente está junto, sabe? A gente fortalecer o corre mesmo. Porque é isso, se eu, na minha matéria, sobre o sei lá o que vai ser, eu trago uma fonte que é uma pessoa forte do Islã para falar, vou te dar um exemplo. Aqui no Rio, a gente tem a MC Martina, que é, assim, uma pessoa fantástica. Ela é do Alemão, né, do Complexo do Alemão, e é uma artista e é uma pessoa incrivelmente engajada. Assim. A Martina abre a boca, você não vê a hora passar, você só quer ouvi-la. Então, quando eu, como organização da sociedade civil, trago a MC Martina como uma... Acho que fechou teu microfone, Helena. Opa, desculpa. Ou quando eu trago a MC Martina para falar numa reportagem, ou quando eu indico a MC Martina como uma fonte, que foi algo que a gente fez na campanha para uma matéria do Globo, eu trago essa juventude. E aí eu faço com que esse outro jovem que, às vezes, tem uma outra percepção ou não se envolve de política de forma nenhuma, ouve alguém que utiliza a linguagem dele e tem esse poder de identificação, porque eu olho uma menina jovem, descolada, transcolorida, que fala como eu, que mora num lugar parecido com o meu, e que está falando que a forma como a polícia age não é boa. E aí eu penso no meu primo, no meu vizinho, em pessoas que eu fui perdendo. E eu começo a questionar, mano, isso não é só uma escolha. Tem um projeto por trás, tem um motivo, tem um interesse de alguém que não é o meu. Porque ninguém quer que o vizinho morra. Por mais que as pessoas naturalizem isso,
é uma perda, é uma dor para um bairro, é uma dor para uma comunidade. Então, eu acho que a gente trazer o jovem como protagonista nesse debate, com as ferramentas que ele já tem, com a narrativa que ele já tem, com o repertório que ele já tem, é o caminho que a gente tem que assumir. Não tem como a gente ditar o que é correto, não, porque no meu tempo, blá, blá, blá. Tipo, dane-se o seu tempo. Vai usar essa palavra que ninguém mais suporta ouvir, que eu não vou repetir porque eu não aguento mais. Mas é isso. Então, eu acho que o protagonismo do jovem eu acho que o protagonismo de tantas outras instâncias, né, não só do jovem, mas de tantas outras correntes, ele precisa ser considerado, porque senão parece que a gente tem apenas uma versão do como fazer. E aí a gente cai num erro muito grande. A Sueli Carneiro, ela falava muito sobre o papel do ativismo, né? E do quanto o movimento negro ele não precisava estar restrito só ao enfrentamento na rua, ou só à política pública no legislativo e no executivo, mas que a arte também era uma forma de ser ativista. Então, eu acho que a gente precisa considerar como há aí uma diversidade na forma de agir e como o jovem precisa fazer parte dessa disputa. Senão a direita copta mesmo, que é o que a gente tem visto acontecer. Bastante, bastante. Helena, queria te agradecer muito. Você também era uma pessoa que eu ficaria aqui horas ouvindo. Queria também agradecer a todo mundo que ficou até agora. A gente, mais uma vez, passou do tempo, mas a conversa estava muito boa. Já queria convidar vocês para o próximo Redação Aberta, o 24, que vai acontecer na primeira semana de agosto. E no mais, convido vocês para continuar esse debate com a gente nas redes da Enós, nos canais da Enós. E é isso, até mais. E mais uma vez, obrigada. Foi massa, foi massa.